Dentro da série Personagens Bíblicos com o pastor Afonso Chaves, vamos estudar hoje Balaão. O estudo de hoje é o estudo do personagem Balaão. Vamos estudar a vida de Balaão e daqui destacar, tirar aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus, e aprendemos assim pontos de ensinamento na prática, na vida de alguém. Quando a pessoa é uma pessoa aprovada, podemos ter muitos exemplos para aplicarmos no nosso viver. Mas quando a pessoa é reprovada, também serve como alerta para vermos em que a pessoa desagradou a Deus e nisso mesmo tomarmos cuidado e evitarmos para o bem de nossa própria alma. E Balaão é um caso deste, de uma pessoa que infelizmente não procedeu corretamente para com Deus e foi desaprovado. A história de Balaão nós encontramos em Números, a partir do capítulo 22. Primeiro vamos fazer a passagem da história toda, depois retornamos destacando alguns pontos desta história que vamos estar comentando. Primeiramente, o povo de Israel está passando pelo deserto, tendo saído do Egito e caminhava agora em direção à terra de Canaã, e já está bem lá à frente, avançado já na jornada, perto já de entrar na terra prometida. Mas naturalmente, chegando perto, o povo de Israel encontra muitos povos que apesar de serem parentes, descendência de Abraão até, mas são inimigos. Ali encontramos Moabe, que é de Ló. Encontramos os midianitas, que é descendência de Abraão, Midian, dos filhos de Abraão. Depois que Sara morreu, ele voltou a casar-se. Ali encontramos Edom, ou a descendência de Esaú nas montanhas de Seir. Mas todos, apesar do parentesco, são inimigos constantes do povo de Israel, do povo de Deus. E aqui estamos numa situação desta: o povo de Israel caminhando pelo deserto, encontrando outros povos que se apresentavam como adversários. Deus ia dando vitória a Israel, mas para com Moabe, para com Midian, para com Edom, Deus tinha cuidado, dando ordens a Israel para não chegar a eles, porque eram irmãos, eram parentes, e Deus tinha dado a cada um deles, naquela região, a sua terra, a sua possessão, e a possessão de Israel seria Canaã. Mas encontramos, entretanto, que estes povos não tiveram cuidado recíproco para com Israel. Não tiveram. Por um lado, por medo, e por outro lado, sempre eternos inimigos. Os que são, irmãos, da promessa, chamados por Deus, sempre terão como inimigos outros que não são de Deus, até os seus próprios parentes. No verso 1, nós encontramos o início dessa história dizendo assim: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor,
era rei dos Moabitas. Uma pausa. Aí está. Os Moabitas se preocuparam. Balaque, o seu rei, se afligiu e se associou aos midianitas nessa preocupação. E qual foi a atitude de Balaque? Enfrentar Israel numa guerra? Não. Não foi. Não foi esta a sua estratégia. O verso 5 mostra para nós o que ele pensou e procurou fazer, e lemos assim: este, Balaque, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que é na Macedônia, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e os lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então ele teve essa ideia. Por algum motivo teve o conhecimento de Balaão, que era lá da Mesopotâmia, da região do rio Eufrates e rio Tigre, na origem dos povos. E lá da Mesopotâmia queriam trazer Balaão, que era profeta do Deus Altíssimo. Observa um particular aqui. Balaão era profeta do Deus Altíssimo e não morava em Israel, não era do povo de Israel. Estava lá longe, na Mesopotâmia, lá na origem de Abraão, Caldeia. Essa é a sua intenção. Quem o profeta de Deus amaldiçoar, será maldito. E quem ele abençoar, será bendito. E assim, o profeta amaldiçoando Israel, pronto, eu tenho poder sobre ele. Como procede ele? Verso 7. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, os dois povos associados, com o preço, dinheiro, dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Vão com o preço do encantamento, vão com agrado ao profeta. Balaão diz para eles: fica aqui esta noite, vou consultar a Deus, e que Deus me disser, eu passo para vocês. Na noite, Deus vem ter com Balaão, e a expressão é esta. No verso 9, lemos isto: e veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? Atenção à pergunta que Deus faz. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? Deus não sabia? Tem alguma coisa que Deus não saiba? E Balaão explica todo o propósito daqueles homens. E no verso 12 Deus é direto, dizendo: então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. A resposta de Deus, a direção de Deus, a orientação é clara: não vá, o povo é bendito. Esta resposta é transmitida àqueles mensageiros de Balaque, que voltam a Balaque trazendo a resposta. Balaque não está satisfeito, está em temor por causa do povo de Israel, com medo de ser destruído numa guerra. E diz assim no verso 15: porém Balaque prosseguiu ainda a enviar mais príncipes e mais honrado do que aqueles, e com a insistência da pergunta: vem a mim, não demores, não demores, amaldiçoa-me a este povo. Outra vez Balaão
é convidado a isto. Interessante que no verso 18, Balaão responde a esses novos mensageiros desta forma. Então Balaão respondeu e disse ao servo de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Boa palavra do profeta. Nem por muito, nem por pouco. Tem que falar exatamente o que Deus determina. Mas mesmo assim, ele diz para os novos mensageiros: fica também esta noite. Vou consultar a Deus, que Deus me falar, isso eu passo para vocês. Pergunto: Deus muda facilmente? Deus já mostrou qual é a sua posição? Mas Balaão vai outra vez falar com Deus. E Deus fala para ele desta forma, no verso 20. Encontrando Deus com Balaão aquela noite, verso 20, diz assim: veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Deus está concordando? E de manhã cedo, Balaão apronta-se e sai em caminho para a terra do deserto do Sinai, para estar com Balaque e para ver o que ele quer. Mas aqui no verso 22 nós já temos da parte de Deus qual é o sentimento de Deus, mais uma vez expresso. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. E ele foi. E Deus se irou e colocou um anjo contra ele nesta jornada. Deus não falou para ir? Por que Deus se irou quando ele foi? Vão notando essas questões. E indo ele pelo caminho, a mula na qual ele estava montado viu o anjo de Deus contra Balaão. Saiu do caminho e foi para o campo. E a mula recebeu uma surra, porque não seguia a direção que Balaão determinava. E o anjo se colocou mais à frente, e a mula entrou no caminho de novo. Mas chegou onde estava o anjo outra vez, lugar apertado. A mula passou de lado pelo anjo, apertando o profeta contra a parede. O profeta deu outra surra na mula. E o anjo foi mais à frente, um lugar que não tinha desvio. E a mula foi, chegou perto do anjo, não tem para onde passar. A mula simplesmente arriou, ficou quieta, parada. E levou a terceira surra. Nisso a mula fala. E está escrito que Deus deu à mula a capacidade da mula jumenta falar. Isso encontramos no verso 28 do capítulo 22. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste esta 3 vezes? Se uma jumenta, uma mula falasse com os irmãos, o que os irmãos iam fazer? Balaão respondeu e disse a jumenta: por que zombaste de mim? Aí temos Balaão discutindo com a jumenta: tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora eu te mataria. E a jumenta entra a conversar com Balaão, argumentando: há quanto tempo que eu te sirvo, nunca desobedeci, já 3 vezes me espancaste. Então, uma conversa, um diálogo da jumenta com Balaão. Até que por fim, diz o verso 31, que Deus abre os olhos do profeta. Aí o profeta viu o anjo em posição de contrariedade, em oposição a ele. E o anjo diz para ele, no verso 33, a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria
e a ela deixaria com vida. Verso 34, olhem a resposta de Balaão. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, torna-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Aí está. Por que é que ele foi em frente e não voltou? Se ele já entendeu que o anjo do Senhor é contra ele, por que ele não voltou para trás? Perguntou: se o senhor acha por bem que eu volte, eu volto. Mas prosseguiu. Continuemos. Chegando em Moabe, Balaão é categórico ao dizer para Balaque de que falaria somente as palavras que Deus colocasse na sua boca. E diz ainda no verso 41, desta forma: e sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu Balaão dali a última parte do povo de Israel. Capítulo 23, verso 1. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. E ali Balaão, o profeta do Deus Altíssimo, vai apresentar a Deus sacrifícios, ofertas a Deus, para consultar a Deus sobre o que dizer sobre aquele povo que estava vendo. Em parte. O verso 4 diz, capítulo 23: e encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este: preparei 7 altares, e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. E Deus colocou, irmãos, na boca de Balaão as palavras que tinha que falar para o rei. E o verso 7 temos estas palavras: então alçou ou levantou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? E vai abençoando Israel. Balaque fica nervoso: eu te chamei para amaldiçoar e você está abençoando. A defesa de Balaão: eu disse, o que Deus colocasse na minha boca eu iria falar. E Balaque faz uma outra tentativa, no verso 13. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo o povo não verás. E amaldiçoa-me dali uma partezinha do povo de Israel. E outra vez, lá vai Balaão com sacrifícios e ofertas. O Senhor vem a ele para atendê-lo. E Deus diz para ele: olha, as palavras que você tem que dizer a Balaque são estas. E outra vez, as palavras são de bênção. E ele fala assim para Balaque no verso 20: eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. 21, atenção para essa palavra: não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Estão notando? Balaão, em visão de Deus, olhou para o povo, teve a resposta de Deus e foi com a mensagem: Deus não vê iniquidade em Israel, Deus não vê pecado. Por isso Deus está lá, com ele, está nele, e o povo está em regozijo como da presença de um grande rei.
Observe essas expressões. Não viu Deus iniquidade. E Deus estava com o povo. Verso 23 diz ainda: pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Contra o povo de Deus não vale adivinhação, não vale encantamento. Aí continua, irmãos. Balaque outra vez nervoso: te chamei para amaldiçoar, e outra vez você abençoa. Capítulo 24. Outra vez, outra tentativa de um outro lugar, um terceiro lugar, quem sabe desse outro ângulo aqui, a gente acha alguma coisa em Israel que você possa amaldiçoar. O capítulo 24 chama atenção para o verso 1, quando está escrito assim: vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes, ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os olhos, e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E aí vai profetizar uma terceira vez. Mas para um pouquinho. O que nós notamos no primeiro verso desse capítulo 24? Agora que Balaão acorda, que não adianta ir ficar tentando a Deus para ver se consegue uma brechinha para amaldiçoar, não. Porque é do propósito de Deus abençoar. Agora parece que ele vai com o coração sincero para saber o que é que Deus tem a falar. Porque diz aqui, observe, vou ler de novo: vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes, ao encontro dos encantamentos. Então, na verdade, Balaão estava sendo um profeta de profissão, fazendo os atos lá para ver o que dava, se ia dar certo. Até que por fim ele compreendeu: não, Deus não está nesse negócio não. Aí ele, com mais sinceridade, sem artifícios, aí sim ele vai consultar Deus. E aqui tem uma expressão diferente. Antes Deus encontrou com ele e falou com ele. Agora é diferente. O Espírito de Deus veio a ele. Aí foi diferente. Outras vezes ele não foi sincero e Deus não deixou de dar a resposta. Agora ele está indo mais sincero. E aí sim, diz: veio sobre ele o Espírito de Deus. No final do verso 2. E começa então a falar em parábola, em profecia, desta forma, verso 3. Vamos ler alguns versos, vamos observar a palavra de Deus para Israel. Diz o verso 3: e alçou a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor as plantou, como cedro junto às águas. E continua o Senhor falando. E como só era bênção, Balaque, mais que depressa, bateu palma. Para com isso. Terceira vez você está abençoando quando eu te contratei para amaldiçoar. Para amaldiçoar. É nesse ponto, no capítulo 24. Neste ponto, Balaque desiste de Balaão e despede Balaão. Vai embora para sua terra. Vai embora. Bem que eu poderia te recompensar com ouro e com prata, mas Deus tirou esta oportunidade. Vai embora. E assim sucedeu, que foi embora. No capítulo 25, era para Balaão ter tomado o caminho da Mesopotâmia, Caldeia, e indo embora.
o que ele veio fazer já fez. Entretanto, tudo leva a crer que ele não foi embora. Se Moabe mandou ele embora, ele deve ter se aproximado dos midianitas. E o capítulo 25 já entra num assunto terrível, desta forma: Israel se deteve em Sintim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Paremos. O assunto era Balaão com Balaque dos moabitas. E agora encontramos uma cena totalmente diferente, assim, de repente. Em Peor. De repente, o povo de Israel começa a se misturar com os midianitas e há transgressões. Diz a palavra, prostituíram-se. Como aconteceu isto? O povo de Israel vindo pelo deserto há anos, com maná e água. E agora de repente encontra no deserto um banquete. Os midianitas prepararam um banquete para Israel. Mesas postas de oferendas a Baal. E convidaram o povo de Israel para participar. E o povo de Israel foi. Eu vou falar uma expressão que não está aqui. Comeram, beberam e entraram em prostituição. Tanto espiritual, por estar envolvido com as coisas da idolatria, como também com a própria situação da sensualidade. Quando isso aconteceu, diz que a ira de Deus se acendeu contra Israel e começou a vir uma praga sobre todo o povo de Israel. Até houve a ofensa, a transgressão de um homem de Israel que trouxe uma midianita e foram para dentro do arraial de Israel para se prostituir lá dentro. O Israel, cujas habitações são boas e de pureza, onde Deus não via transgressão alguma, lá dentro, não bastou ter pecado lá fora, veio para dentro para trazer o pecado para dentro, no meio do povo. E começou uma praga sobre os filhos de Israel. E foi tão somente um homem, Finéias, que foi lá e traspassou homem e mulher com uma lança, matando a ambos, em revolta contra aquela falta de respeito na casa de Deus, no meio do povo onde Deus habitava. Finéias teve este zelo, não concordou com esse erro na casa de Deus, no meio do povo de Deus. Fazendo isto, pronto, a praga cessou. Deus achou alguém no meio do povo que tampou a brecha, que foi contra, que se levantou contra aquele desrespeito. A praga terminou, mas diz o verso 9 do capítulo 25, e os que morreram daquela praga foram 24 mil. 24 mil. Pronto, cessou a praga. Por causa da praga o povo entrou em temor, mas a ofensa a Deus já tinha sido feita. O contaminar-se com a idolatria já tinha acontecido. E encerra o capítulo 25 com esta palavra. Vou ler desde o verso 16. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros, com os seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor, e no negócio de Cosbi, filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no negócio de Peor. Deus marcou. Os midianitas te enganaram. Os midianitas afligiram vocês com astúcia.
mas vocês vão afligir a eles também. O que tem isso aqui a ver com Balaão? Parece que não tem nada a ver com Balaão, mas tem sim. Nós vamos descobrir depois, lá no capítulo 31 de Números, já no finalzinho da carreira de Moisés. Finalzinho da carreira de Moisés. Números 31, encontramos verso 1 e 2, essa expressão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Como uma das últimas ações de Moisés liderando o povo, veio a vingança agora. Quanto tempo passou isto? Não sei dizer. A palavra não é clara dizendo quanto tempo se passou, mas agora é o tempo da vingança. Um exército de Israel é preparado e conduzido contra os midianitas. Vingança de Deus, porque enganaram Israel na idolatria e na prostituição. Aí continua. O verso 7 diz: e pelejaram contra os midianitas como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo varão. Acompanhe, por favor, este raciocínio, este comentário. Deu-se a guerra e Israel venceu. Não fala mais de Balaque, nem mesmo de Balaão até então. E nem se fala dos moabitas, mas os midianitas sim. Se fala. Deus irado contra os midianitas por causa daquilo que aconteceu em Peor. Terminada a guerra, os soldados, o exército, captura o que sobrou e leva para o acampamento de Israel. O que leva? O gado. O que mais leva? As mulheres. O que mais leva? As crianças. E quando Moisés vai encontrar com o exército que está vindo vencedor, ele se indigna, fica irado. Verso 15: e Moisés disse-lhes: deixaste viver todas as mulheres? Verso 16: eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar, de transgredir contra o Senhor Deus, um negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Paremos. Aqui nesse verso que a gente sabe onde é que Balaão estava envolvido. Balaão, em vez de ir embora para a Mesopotâmia, para a Caldeia, tendo deixado os moabitas, ele foi para os medianitas. E lá, em conselho, em conversa, instruiu os midianitas como fazer Israel cair em maldição. É fácil. Dá um banquete aí. Manda as mulheres provocarem os homens de Israel que estão no deserto. Pronto. O banquete dos ídolos. O povo de Israel vai querer comer uma coisa diferente, porque só está comendo maná, bebendo água. Agora parece um banquete colocado no deserto. E vão se contaminar comendo da mesa dos ídolos. E também com as mulheres provocando, eles não vão resistir. Vão entrar também dando vazão à sensualidade. Pronto. Foi isso que Balaão ensinou. Foi isso. Ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel e receber a recompensa de Balaque. Mas depois chegou com os midianitas e arrumou outro jeito. Fazer o povo pecar. Se houver pecado, Deus não concorda com o pecado, aí vem o mal que vocês querem. E assim sucedeu. Mas só que, no meio de todos esses que foram mortos, também foi morto o próprio Balaão. No capítulo 31, nós temos um pouquinho atrás, no verso 8, escrito assim: que o povo de Israel mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi, e a Requém, e a Zur,
e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Ah, Balaão, por que não foi para a Mesopotâmia? Foi para casar mal a Israel e morrer no deserto à espada. Reprovado por Deus. Bom, irmãos, esta é a história de Balaão. Aqui está a história de Balaão. O que podemos ainda destacar disso tudo? Balaão, profeta do Deus Altíssimo. Ele era profeta de Deus? Sim. Ele era profeta de Deus. Como profeta de Deus, o entendimento que tinham naquela época é que o profeta falasse, isto aconteceria, porque era homem de Deus. Homem de Deus. Amaldiçoar, se ele amaldiçoar, estará amaldiçoado. Se abençoar, estará abençoado. Mas aqui começamos a ver, irmãos, que o povo não tinha noção perfeita, um conhecimento correto do nosso Deus. Nem o profeta dele tinha conhecimento correto de Deus. Não tinha. Em quê? Deus nunca está nesse propósito de atender o homem a bel prazer de abençoar e de amaldiçoar. O propósito de Deus sempre é abençoar. A maldição virá por si mesmo na transgressão a Deus, mas do homem querer amaldiçoar ou abençoar o outro, Deus não está nesse negócio. Por isso que a instrução do Senhor Jesus é esta: abençoai e não amaldiçoeis. Abençoai a quem? Os vossos inimigos. Fazei bem a quem vos faz mal. Da nossa parte, como servo de Deus, profeta de Deus, hoje sabemos isso. Mas Balaão, ainda que profeta e via as coisas de Deus com os olhos abertos, ele não conhecia a Deus. Não conhecia. Este é o início dessa história. A falta de conhecer a Deus. Não adianta nós termos dons preciosos, dons espirituais, se nós não procuramos entender melhor, conhecer melhor o nosso Deus. E Jesus disse: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou vamos dizer para o outro lado, não conhecer a Deus. E já no passado Oséias dizia: vamos conhecer a Deus e vamos prosseguir em conhecer a Deus, porque isso é melhor do que sacrifícios e holocaustos. Inicia aqui. Balaão consulta Deus muito bem se devia ir ou não, e Deus deu a resposta direta: não, o povo é bendito. Quando vem a segunda tentativa dos moabitas, ele, em vez de já dar a resposta de uma decisão de Deus que ele conhecia, ele vai experimentar Deus para ver se não tem jeito de... Quem sabe Deus mudou. Irmãos, Deus não muda. Em Deus não há sombra de variação. Balaão devia saber. Deus falou não, é porque é não. Mas percebemos aqui que Balaão estava, na verdade, insistindo, porque eu acho que ele estava querendo uma recompensa, ouro e prata. Insistiu com Deus. Cuidado, porque Deus também não vai ficar insistindo em ficar falando uma coisa, não. Aí Deus deixa o extravasar do coração da pessoa. Vai, você quer ir? Vai, ué. Por que me perguntar? Porque Balaão já sabia a vontade de Deus, mas está querendo ir. Quem sabe no final a recompensa vem às suas mãos de uma forma ou de outra. Observe que Deus permite ele ir porque era o coração dele. Mas Deus mostrou para ele que está irado quando o anjo está no caminho para matá-lo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A mula vê, a jumenta vê, mas ele não vê.
Que vergonha um profeta que com os olhos abertos vê a glória de Deus, mas não vê o anjo que está contra ele. Conversa, discute com a jumenta. Esse profeta acho que perdeu a noção do juízo. Observe esses particulares, irmão. Esses particulares são importantes. Nós temos depois, dentro das Sagradas Escrituras, parece que Pedro que nos fala isto. Vamos procurar em Pedro, abrir a palavra na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, e verso 15, e depois 16, quando diz assim: os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Isso significa que, na verdade, o profeta ia com o propósito de amaldiçoar mesmo, ainda que Deus diz que não. É aquela situação ali, aí que ele caiu em si. Opa, se eu falar alguma coisa, eu vou ser morto, que o anjo está aqui me seguindo. Com a espada já fora da bainha, pronto. A hora que eu começar a falar em maldição, ele já pode me ferir. Ele temeu. Mas, irmão, não temeu o suficiente. Porque era hora, pelo menos eu penso assim, que se eu vejo um anjo diante de mim dizendo que esse caminho que eu estou tomando é ruim, que Deus está irado, está contra, o que eu devo fazer? Meia volta na mesma hora. Perdoe, estou voltando para casa. Ele não, nem se esconde. Se parece mal que eu não vá, eu volto. Ele está insistente. Ele está querendo ir. Sabendo que Deus não quer, sabendo que o anjo está nos pés dele ali para matá-lo em qualquer momento. Mas ele quer ir. E o anjo diz: vai. Mas só fale as palavras que te forem dadas, serão dadas por Deus. O povo de Israel é bendito. Não pode ser amaldiçoado. E ele vai. Aí, irmão, já sabe mais um bom trecho desta história. Ele vai e fica como que tateando para ver se tem um jeito de: aqui eu posso amaldiçoar, dessa banda aqui eu posso, e com isso eu vou levar um prêmio. Só por uma, duas vezes que Deus fala que não, e só abençoa, aí ele cai em si e para de ficar insistindo. Mas mesmo assim, sendo dispensado da sua profissão de profeta pelos moabitas, ele vai encontrar com os midianitas. Bom, não deu jeito daquela forma, mas vamos ver se a gente acha um outro jeito. E o jeito é esse. Ele provoca uma situação. Essa situação que nós já ouvimos. Mas atenção, isso também nós encontramos lá em Apocalipse. Podemos abrir nas cartas às igrejas, no capítulo 2, verso 14, na terceira carta, à igreja de Pérgamo. O Senhor orienta. A João escreveu ao anjo daquela igreja, fala de coisas boas, mas o Senhor acha lá em Pérgamo uma coisa ruim. Isso nós encontramos no verso 14 do capítulo 2 de Apocalipse, quando se diz ali: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Irmãos, não é só Balaão que faz isso, não. Precisamos ter cuidado para ver se alguém não está usando a mesma coisa, o mesmo artifício. Mesmo artifício. Irmãos, observe bem isso, irmãos. Já lá no Antigo Testamento, tem uma ordem expressa de Deus que diz assim: não deixará de repreender o teu irmão que estiver em falta. O que quer dizer isso? Se a gente vê alguém em falta, e Jesus depois instrui, vai você e ele, fala com ele. O que está acontecendo? O que você está vendo? Em que está errando?
em que abismo está prestes a cair. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Há pessoas que podem talvez ficar olhando o irmão assim e ficar, agora te peguei. Em vez de ajudar o irmão para sair do abismo, do buraco, do caminho errado, fica lá, opa, agora ele cai. E já começa a cutucar lá, viu? Olha lá fulano, ó. Isso é mal aos olhos de Deus. Se isso é mal, quanto mais se eu provoco a situação dele tropeçar. E nós encontramos na palavra de Deus alguma coisa dessa forma. Vamos abrir em Malaquias, irmãos. Eu vou ler o primeiro capítulo 2 de Malaquias, o verso 1, quando diz assim: e agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Sacerdotes, este mandamento toca a vós. O verso 2 diz assim: se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Agora vamos lá para o verso 8 do capítulo 2 de Malaquias. Mas vós vos desviaste do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei e corrompestes o concerto de Levi. Sacerdote no passado, ensinando o povo a fazer o que é errado. Irmãos, cuidado. Isso não é muito diferente não. Hoje tem muita gente que está dando conselhos errados. Uma coisa que eu estou sempre batendo na tecla, porque nós estamos vivendo esse tempo real, porque foi nesta igreja que eu aprendi, no meio evangélico que eu aprendi, no meio da Assembleia de Deus que eu aprendi, que o casamento é para enquanto ambos viverem, marido e mulher. Malaquias também diz que Deus aborrece o repúdio, o divórcio, a separação, o desquite. E a gente lê em Mateus capítulo 5, capítulo 19, também em Marcos, em Lucas, tanto lugar, quando o Senhor diz muito claro que o que dá carta de divórcio e casa com outra, adultera, e aquele que casar com a divorciada, adultera também. Mas quanta igreja agora que mudou o discurso e diz: não tem importância, você tem direito de ser feliz. Ou quando tem um casal lá que não está acertando, está dando umas truncadas, umas trombadas de vez em quando, não está dando certo, separa. Tem tanta irmã, tanto irmão na igreja, por que você vai ficar insistindo com essa ou com esse? Profetas, sacerdotes que estão ensinando o povo a tropeçar. Estamos vivendo uma época. Misericórdia. Profetas que profetizam por interesse, por dinheiro. Nós encontramos lá em Miqueias, capítulo 3, verso 11. Ai dos profetas que profetizam por interesse. Estão prontos a abençoar. Ah, Deus é contigo, uma bênção. Mas quando não se lhes dá nada, lá vem maldição. Irmãos, não mudou o tempo. O povo parece outro, mas a circunstância e o modo de pecar permanece o mesmo. E em Lucas capítulo 17, o verso 2, o Senhor fala bem claro: ai daqueles que fazem tropeçar um destes pequenos. Melhor lhe fora que se amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e julgasse lá no fundo do mar. Para vocês verem quanto que a ira de Deus é levantada contra aqueles que criam situações para que o outro tropece e caia. Irmãos, história de Balaão que nós estamos. Mas não mudou o tempo de essas coisas estarem ocorrendo. E precisamos ter cuidado, tanto no sentido de nós não sermos o agente desse erro, ou sermos enganados entrando no erro. No passado, o Senhor reclamava dos profetas que diziam paz, paz, quando não havia paz. É o sentido de dizer: está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, quando na verdade não tem nada bem, nada está bom. Se olharmos e lermos Joel, nós vamos ver que a situação do mundo que estamos vivendo é para nós entrarmos em saco
e cinza, choro e pranto diante de Deus? Ou fazemos o mínimo como Ló, que afligia sua alma vendo a corrupção de Sodoma e Gomorra? Hoje o mundo é uma Sodoma e Gomorra. E será que nós estamos aflitos, que nem Ló estava aflito? Ou hoje a nossa linguagem assim, é que agora é assim, né? Agora é normal. Enquanto que a palavra diz para não nos conformarmos com este mundo. Antes, ao contrário, procuramos saber qual é a boa e perfeita vontade de Deus. E às vezes a gente vai na onda, mas agora está normal, agora isso é comum. Está aumentando o número dos que pegam a porta larga, o caminho espaçoso, e o fim já sabemos que a condenação é a destruição. Dentro dessa expressão, eu queria retornar um pouquinho, que é importante. A nós não cabe amaldiçoar, só abençoar. No Espiritismo é muito comum a pessoa fazer um trabalho para amaldiçoar. Vocês verem como o Espiritismo está totalmente fora do projeto de Deus. Ao mesmo tempo que no Espiritismo é comum se fazer obras de caridade para crescer e desenvolver-se diante de Deus, palavras enganadoras, porque se justificam nas obras e ninguém será salvo pelas obras, mas é pela fé em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício que perdoa os nossos pecados. Ao mesmo tempo que tem esse tal de obras de amor, de caridade, e ao mesmo tempo tem os trabalhinhos de esquina para mandar uma flecha envenenada contra alguém. Aquele que ele caia e quebra a perna. E vai fazer uma torcida lá, um trabalho para isso. Eu gosto do marido da mulher daquele lá, então faz um trabalho para se indispor e separar, e eu fico com a mulher ou fico com o marido. Isso é história comum, mano, por favor, não estou inventando não. E tem coisas piores. Vou fazer um trabalho para ele ficar pobre, que eu pedi ele uma ajuda e ele não deu na hora que eu pedi. Aí tá rico demais, tá podre de rico, deixa eu fazer um trabalhinho para ele ver como é bom ficar pobre. Abençoai. É a ordem do Senhor. Abençoai. Continuando, irmãos, dentro da história de Balaão, temos vários aspectos que podemos ver. O fato de ser profeta, de ver as coisas de Deus, não faz com que ninguém entre no céu. Tem muita gente falando em mistério, e sei lá que mais, dizendo que por causa disso vai para o céu. Não vai, se o comportamento não for de acordo com a vontade de Deus. Eu sou pastor 60 anos, mas se anda em rebelião e outras coisas erradas, não vai para o céu, nem com 600 anos de crente. Muita gente se justificando nos dons, esquecendo que dom não leva ao céu. Balaão foi morto, rejeitado, exemplo de profeta em vergonha, em confusão, em loucura. Um profeta que vê e está cego. Misericórdia. A situação nossa, irmãos, como crentes, é de maior temor, cuidado diante de Deus. Nunca podemos nos exaltar, nos orgulhar, nos justificarmos em alguma coisa que da parte de Deus nos foi dada. Observe que Deus não tirou dele de imediato o dom da visão, da profecia. Se fosse eu, cortava logo. Mas Deus é longânimo. Deixa a pessoa falando, tendo inteligência, tendo outros bens materiais, bens espirituais, e às vezes a pessoa escora nisso dizendo que está tudo bem. Não vai bem, se as nossas atitudes não forem correspondentes àquilo que Deus pede de nós e que é próprio da sua natureza. A graça de Deus se ha manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, à concupiscência, todas as obras más, enfim, a toda coisa das trevas, vivamos neste século sóbria, justa e piamente, de forma santa, de forma pura. Judas foi morto, rejeitado como apóstolo,
Deus não tirou dele o ministério de apóstolo, morreu com ele, condenado, rejeitado. Saul morreu rejeitado e como rei. E Satanás também foi rejeitado, precipitado dos céus no abismo, como querubim. Então precisamos ter temor diante de Deus. Quais estão sendo as nossas obras? Não pense no dom. Qual a nossa situação de vida? É correspondente à de Cristo Jesus? Sede meus imitadores, disse Paulo, como eu sou de Cristo Jesus. Dentro deste assunto, irmãos, um último comentário que eu quero fazer é da bondade de Deus para com Israel. Em tudo isso, de um lado, foi bom o Balaão ter temado e ido, porque ali se descortinou a bênção de Deus que pairava sobre Israel. E como é bom Deus não ver iniquidade em nós, ou no nosso meio, que havendo santidade e pureza, Deus de verdade está. Mas se houver iniquidade, pode preparar, que Deus já saiu. E o perigo é a praga vir em sequência. Quem é que será Finéias para ter zelo de Deus? Quem? Mas sobre esse aspecto quero lembrar da palavra do profeta que diz também: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Se tivermos com Deus, irmão, pode fazer macumba, pode fazer isso, pode fazer mal olhado, pode fazer qualquer coisa, não vale nada. Lembremos de Números 23, 23. Contra Israel não vale encantamento, nem adivinhação, nem macumba, nem reza pesada, nem coisa alguma. Mas para isso precisa pelo menos Deus ver em nós pureza. Pureza. Eu gostaria de lembrar de um ponto também que está em Miqueias, no capítulo 6, quando o povo de Israel, sofrendo algumas contrariedades, até mesmo castigo de Deus, reclamava dizendo que Deus tinha abandonado eles, que Deus não amava eles, Deus não ligava para eles. A isso Isaías já respondia dizendo que a mão dele não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as transgressões fazem separação entre Deus e o seu povo. Mas em Miqueias capítulo 6 é apresentado este fato de Balaão e tudo que sucedeu em torno como uma prova das misericórdias do amor de Deus para com Israel. Miqueias capítulo 6, verso 1, vou começar a ler. Miqueias 6, está escrito assim: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te e contende com os montes, e ouça os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Verso 3: ó povo meu, que te tenho feito? Em que te enfadei? Testifica contra mim. Deus está perguntando para o povo de Israel: o que eu fiz mal para vocês? Que mal eu fiz? Fala para mim, que mal eu fiz? Verso 4: certamente te fiz subir da terra do Egito, da casa da servidão te remi, e pus diante de ti a Moisés, a Arão e a Miriam. Ou seja, Deus tirou o povo da opressão, do cativeiro, situação terrível no Egito de apanhar, trabalhar para os outros, matar os seus próprios filhos para controlar a natalidade. Tirou de lá, levou para o deserto, deu um líder que amava eles, que lutava por eles, que se empenhava por eles, até o ponto de dizer que riscasse o nome dele do livro da vida, mas que Deus perdoasse Israel. E aqui Deus, no verso 5, fala da questão do Balaão. Povo meu, verso 5, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sintim até Gigal, para que conheças as justiças do Senhor. O que Deus disse quando todo mundo procurava amaldiçoar Israel?
desse lado, do outro lado, lá por trás, mais aqui, mais ali, no todo ou em parte? Em parte e no todo. Deus só abençoava Israel. Só se via glória. O profeta que tinha visão das coisas celestiais, olhando para Israel, exultava com a glória, a paz, a pureza que havia em Israel. Todo mundo contra para amaldiçoar, e Deus só abençoando. Miqueias capítulo 6. Será que muitas vezes nós não ficamos desta forma também? Achando que por causa da situação do mundo, das dificuldades que atravessamos, achamos que Deus não nos ama ou esqueceu de nós? Na verdade, ainda que andemos corretamente para com Deus, não vamos esperar glória neste mundo, porque aqui não é o nosso descanso. No mundo certamente nós teremos aflições, porque o mundo aborreceu a Jesus e também certamente aborrece os que são dele. Por isso que Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 4, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos antes, em saber que sobre vós repousa o Espírito de Deus. O mundo é contrário a Deus e ao que é de Deus. Não podemos nunca duvidar do amor de Deus para conosco. Então, somente vamos ter o cuidado de ser como o povo de Israel antes daquele caso triste. Olhando para Israel, Deus não via iniquidade, mas ao contrário, lá em Peor foi um desastre. Não vale a pena, irmãos, o banquete que o mundo pode apresentar para nós. Não vale a pena. Não vale a pena ter gozos no mundo, naquilo que aborrece e fere a santidade de Deus. Não vale a pena. Não vale casar estando vivendo em adultério, quando Deus disse que é melhor ser eunuco. Não vale a pena. Deixa as cocadas para lá, deixa os doces de Cosme Damião para lá, deixa o chocolate com coelho e tudo que diz que é da Páscoa, não tem nada da Páscoa. Deixa essas banquetes do mundo, que todos eles são contra as coisas de Deus. E vão viver no nosso dia a dia, como disse também em outro lugar, viver na simplicidade que há em Cristo Jesus. Comendo maná. Não adianta inventar muita coisa, não. A sobrevivência do povo de Deus no deserto deste mundo é palavra. É palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. A história que nós estamos considerando hoje, e concluímos dessa forma, é a história de Balaão. Prova de um homem louco que amou mais o dinheiro do que ser fiel a Deus e amar o que Deus amava. Mas, por outro lado, nessa história vemos o grande amor de Deus para conosco. Ainda que todos sejam contra, Deus nos ama muito mais. E ninguém pode arrebatar da sua mão aquilo que lhe abriga com muito cuidado. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.